Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a notícia de agora é uma bomba, é um estouro porque é referente ao jogador do Corinthians, hoje, né, do Corinthians, Memphis Depay. Pois é, hoje galera, ele é jogador do Corinthians, mas antes de assinar com o Corinthians, segundo a notícia que eu vou ler aqui, a prioridade do cara, do jogador, era o Flamengo, galera. E não é palavras minhas, é palavra do empresário ou intermediário que ajudou ali na intermediação, né, entre ele e o Corinthians para poder ajudar ali o Corinthians a contratar ele. Pois é, o cara que ajudou o Corinthians a contratar o Memphis Depay falou que a prioridade do jogador antes de assinar com o Corinthians era o Flamengo, em questão financeira, é um time mais seguro e tudo mais. Eu vou ler aqui a notícia aqui, galera, e vocês vão entender tudinho, mas rapaz, que bomba, galera. Após a eliminação ontem, sofrida na Sul-Americana, no outro dia sai uma bomba dessa. Galera, o que tá pior no Corinthians parece que pode piorar, né? A coisa tá ruim, mas vamos lá então ler o que o cara falou. O empresário, né, o intermediário, o nome dele é Frederico Carvalho. Vamos lá então, ó. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Frederico Carvalho, intermediário cadastrado pela CBF, revelou que a prioridade do holandês Memphis Depay era de assinar com o Flamengo. Então, abre aspas para as declarações do intermediário aí sobre o Memphis Depay priorizar, né, no começo o Flamengo. Vamos lá então, ó. Eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira e esportiva. Assim, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Ele veio jogar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ficou maluco e tudo mais. O pessoal do Corinthians me ligava toda semana e eu falava: calma, tem outra situação. Vou ser bem aberto com vocês. Vocês não estão em uma situação legal esportivamente e financeiramente. Rapaz, aqui esparrou o Corinthians, hein? Aí o Flamengo veio jogar com o Palmeiras, em São Paulo. Mandei mensagem para o diretor do Flamengo e ele disse: vem aqui. E eu já tinha falado que era sobre o Memphis Depay. Cheguei lá, esperei uns 30 minutos e começamos a conversar. Qual é a situação do Memphis? Me perguntaram. Falei que a situação do Memphis era que estava sem clube. Não gastaria dinheiro de transferência com ele. E aí eu perguntei mais ou menos qual seria o valor. Passei um esboço para eles, ao Flamengo, como tempo de contrato, salário, entre outras coisas. Quando o Flamengo viu os números, viu que estavam um pouco pesados, até porque ia passar do salário do Gabigol na época, do Pedro e dos principais jogadores. No final da conversa, eu perguntei: vocês têm ou não interesse? Eles disseram que iam viajar para fechar com 3 jogadores e não estavam com pressa nessa situação, porque mesmo que fechasse a janela, como ele era jogador livre, poderiam fechar depois e fechasse, revelou o intermediário. Ou seja, galerinha, segundo aqui a declaração do Frederico, acho que é esse nome dele, agora lembrar, mas Frederico Carvalho, deixa eu dar uma olhadinha aqui na cola, né? Vai que eu esqueço aqui. Isso, Frederico Carvalho. O Memphis Depay sempre, desde o início, priorizou o Flamengo, queria ir para o Flamengo, né? Porque era um clube mais, como pode dizer, mais tranquilo na questão financeira, um clube com um elenco melhor, que tem aí condições de brigar por títulos, né? E que está estável e controlado. Já o Corinthians, não. O empresário até falou: calma aí, vocês não estão numa boa situação financeira, né? Numa boa situação financeira e também não estão numa boa situação esportiva. Então calma um pouquinho aí. Tem outra situação, que no caso seria o Flamengo. Ele sentou com o dirigente do Flamengo, conversou, mas quando falou os números, né? Dinheiro, né? Que o Memphis queria, o Flamengo: não, meu parceiro, calma aí, não tem pressa não. Eu vou atrás de outros jogadores aí e se der certo nós vamos aí. Mas calma, bem, nós não estamos loucos não. E ainda bem que o Flamengo não foi, né, galera, pra cima do Memphis para pagar esse salário aí de 3 milhões, mais aquelas metas a ser batidas e tudo mais, que o Corinthians hoje está pagando, quer dizer, já pagou, né? Mas ele está pagando, porque no Corinthians o cara ganha 2 milhões e 700, 2.900, quase 3, e ainda algumas metas que o cara baixa, cada meta é R$1 milhão, é 500 mil, é 800 mil, é 1,5 milhão, ou seja, por meta o cara ganha 6, 7 milhões. Ó, no próprio Paulista, se ganhasse o título paulista, o mês você ganha uma bagatela, 1, 2, 3, 4 milhões de reais. Parece que a premiação do título lá foi todo para a mão do Memphis. Então, não fazia sentido o Flamengo, né, fazer um contrato astronômico com um jogador que estaria, né, não que está aposentado, mas estava parado na época, né, estava sem clube. Então, o Flamengo fez certo em não ir, mas hoje, né, se ele diminuísse o salário dele para poder jogar no Flamengo e tudo mais, dá para ver que o cara, né, tem ainda qualidade,
E não é tão bichado igual outros jogadores aí, né? Não é tão bichado, mas vocês viram, a prioridade dele era o Flamengo. Sempre foi o Flamengo. Aí, galera, é paia. Eu tô falando isso aqui, tô rindo aqui, mas é paia porque o Corinthians foi eliminado ontem, é foda a eliminação. E aí, no outro dia, pra botar mais fogo no parquinho, sai essa notícia aí do Memphis aí. Rapaz, os caras não conseguem ficar de bico calado e esperar a poeira baixar pra depois soltar no ventilador. Por que não falou desse negócio aí antes, quando o Corinthians estava mais ou menos bem ali? Tipo, nunca esteve bem, né, nos últimos anos aí. Mas quando o fogo tava mais baixo, agora esperou o fogo subir para tacar mais gasolina no fogo. Ó, o Corinthians tá aí, o presidente saiu, né, foi impeachmentado, né, a palavra é essa, mas teve impeachment dele aí, né, pelo menos isso aí, a palavra é essa, e o cara saiu fora. Deve 2 a 3 bilhões de reais, deve jogadores aí, o Rojas, né, sei lá o que, 40 milhões de reais, deve tantos empresários, tantos jogadores. Eu acho que a eliminação, né, eu creio que possa ser isso, os jogadores eu acho que não estão recebendo direito de imagem, alguma coisa assim, e estão fazendo corpo mole alguns ali, tipo como se fosse uma greve, né, e aí começaram a perder alguns jogos importantes, ou é o elenco mesmo que é ruim, então deve ser isso, é o elenco que é ruim mesmo, pronto. E aí está perdendo, fazer que tudo que agrava a galera do Corinthians, né, que pode agravar mais, está aparecendo. Tudo que pode agravar a situação está aparecendo, jogando ali um monte de combustível. E é foda. Mas vocês viram, a notícia é uma bomba, é uma história, hein? Se o Corinthians não insistisse em querer contratar o Memphis, talvez ele vinha para o Flamengo, né? Nos termos do Flamengo. Não, tipo assim, recebendo pouco também, né? Não recebendo pouco, ele recebeu muito, mas também eu acho que ele não receberia o tanto que ele recebe no Corinthians. Ou então o Flamengo nem contrataria aí, porque o Flamengo também, né, não quer investir tanto dinheiro em jogadores, né? No caso do Memphis, ele tá parado, no caso é isso, mas ele é um bom jogador. Está jogando bem no Corinthians em alguns jogos, né? Em outros, ontem ele sumiu, mas em alguns ele aparece. Mas, galera, o que vocês acham dessa notícia? Comentem aqui, o vídeo tá ficando muito grande, né? Então vamos ficando por aqui. E antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a inscrição e a meta de likes, inscritos, dá like para mais. E como sempre, primeiramente, vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí, então até nós e até daqui a pouco no pós-jogo.